Luiz Gustavo, estamos no Batendo Ponto com você. Obrigada por estar aqui com a gente. Que massa, eu que agradeço o convite. Estou muito animada aí para essa troca. Então, você é responsável por comunidades no LinkedIn. É isso? Jornalista? Você está desenvolvendo os creators? Esse é o seu desafio hoje? Parte dele. Eu sou gerente de comunidades no LinkedIn aqui para o Brasil. Essa semana eu completo 3 anos lá, inclusive, no dia 3 de outubro. Então, Que muita legal. coisa já aconteceu até agora. E hoje meu trabalho é incentivar que as comunidades, que esses creators, que esses criadores, especialistas ali do LinkedIn, eles criem conteúdos, tenham suas comunidades cada vez mais cultivadas e que eles tenham o melhor de informação que a gente pode fornecer para que eles sejam ali os porta-vozes da comunicação ali para os usuários. Que legal. Mas conta um pouquinho mais da sua história. Afinal, você como jornalista tem muita história para contar. Eu tô no alto dos meus 29 anos, então eu devo ter alguma coisinha para complementar, mas eu sou daqui de São Paulo mesmo, e eu sou o Luiz Gustavo, também conhecido como LG lá do LinkedIn, e eu me formei em jornalismo na FIAM faz alguns bons anos, né? Então, acho que eu me formei ali perto de... Foi 2017. E para o meu trabalho ali de conclusão de curso, eu escrevi um livro sobre diversidade. E eu sempre fui muito apaixonado por contar a história das outras pessoas e também por, ao mesmo tempo, ser ali um interlocutor entre a história e lugares que pudessem fomentar essas conversas, sabe? Então, acho que foi desde o que eu escrevi ali no meu livro. E aí eu sempre busquei espaços de usar a minha voz, usar a minha comunicação de uma melhor forma possível. E aí depois de... Falo que esse ano é o 10º ano que eu estou trabalhando com comunicação desde que eu comecei a estagiar lá atrás de uma agência. Então, acho que agora, depois aí desse tempo todo, eu consegui me encontrar na profissão e eu acho que eu estou fazendo alguma coisa que está, de alguma maneira, impactando positivamente a vida das pessoas. Nossa, não, e eu estava aqui off falando o quanto eu estou curtindo essa última sprint sua, né, de trazer você muito mais presente, muito mais ativo e mostrando justamente o que nós, creators, precisamos fazer mais. Muito legal. Foi. E foi um movimento que eu tive um start, assim... Desde o começo do ano, eu tô querendo mostrar mais ali no LinkedIn, nas outras redes sociais também, o que é o dia a dia e quem é o Luiz Gustavo ali, não só ali como gerente de comunidades, mas o que ele faz ali. E como que tudo que eu tenho feito tem impactado não só a minha rotina, mas também a rotina das pessoas que estão ali ao meu redor. Então, até na sexta-feira, eu acho agora, eu publiquei um vídeo que a gente fez um evento lá no escritório, eu fiz um webinar e também eu fui falar numa faculdade. E aí eu contei um pouco e eu vi como as pessoas ficaram curiosas ali para saber quem é o Luiz atrás do LinkedIn, sabe? Como que eu faço, que o look que eu escolhi foi meu namorado que ajudou. Eu achei o máximo. Inclusive, beijo, César. Saudades, amor. E aí, então eu tô tentando cada vez mais mostrar esse lado meu fora ali do crachá também, sabe? E fez toda a diferença. O impacto é diferente. Massa, acredite. Obrigado. Mas me diz, agora a gente vai falar de fracasso. Como um fracasso ou aparente fracasso te preparou para um sucesso posterior? Eu volto até no papo de ser um Gen Z de 95 e com apenas 29 anos. Eu acho que eu não tive um fracasso profissional ou pessoal que impactou muito a minha vida até hoje. Mas eu tive um aprendizado que eu acho que eu posso relacionar. Antes de eu trabalhar lá no LinkedIn, eu fiz um processo seletivo para trabalhar numa outra empresa, Big Tech também. Foi um processo assim, extremamente exaustivo, porque foram, acho que umas 8 etapas. Eu passei por diversos países lá da minha casa, indo falar com pessoas de diversos horários. E quando chegou na última etapa, era entrevista com 2 pessoas que estavam ali falando inglês, mas nativamente eles eram asiáticos. Eram asiáticos, era da China. E eu não consegui dialogar com eles. E eu tentava conversar, eu não conseguia entender, eles falavam de uma forma rápida que eu não estava conseguindo colocar em prática, eu já tinha aprendido no inglês. E eu fiquei muito frustrado porque não deu certo, mas eu sabia que Deus tinha alguma coisa muito melhor para mim também, e eu estava sendo apenas preparado. E aí, quando eu fui fazer a entrevista para o primeiro trabalho que eu fiz lá no LinkedIn, eu descobri que uma das pessoas que eu ia passar, ela não era do Brasil, ela era da França. Então, eu falei, tá, então eu tive uma experiência com pessoas que são nativas de outro idioma falando inglês e não deu certo. Então, agora eu tenho que seguir o caminho inverso para dar certo. E aí, eu fui procurar um pouco de entrevistas dela, então eu comecei a escutar ela falando, comecei a escutar pessoas da França falando inglês. Peguei um pouco ali do que ela falava no perfil dela, de como que ela tinha a visão do trabalho dela frente ali do editorial do LinkedIn.
E muitas coisas que eu aprendi ali no pouco tempo que eu tive para me preparar para falar com ela, eu coloquei em prática e deu certo. Então, eu consegui ali, por mais que quando você não é nativo de uma língua, entender o que a pessoa que também não é nativa dessa língua tá tentando explicar é um pouco complicado. Mas eu acho que eu consegui ali, eu peguei um pouco do accent dela, do sotaque dela e me ajudou na hora de trocar com ela. E até frases que ela falava, os propósitos dela ali de trabalho. Então, acho que foi um aprendizado que eu tive que depois eu coloquei em prática e deu certo. Não, eu tô aqui sorrindo por dentro, porque semana que vem eu vou para a Ásia. Tô super tensa. E, você deu uma ideia genial. Vou pegar todos os professores, vou procurar os vídeos deles e vou me acostumar. Exato. Foi algo. Pronúncia. Porque é muito difícil. Eu lembro até que quando eu comecei a trabalhar lá, eu lidava ali. Eu lido ainda, né? Diariamente com pessoas que também são nativas do idioma inglês, mas também que o inglês é o segundo idioma. Então você tem que se comunicar com as pessoas e você tem que fazer um esforcinho também. Então, todos os dias eu faço esse esforço. E acho que hoje, claro que se eu tivesse aquela experiência lá atrás, me preparado como eu me preparei assim, não tinha acontecido, mas tudo aconteceu da forma que tinha que acontecer. Eu confio nisso. E foi um aprendizado aí que eu tive. Excelente. Bem, como você é muito jovem, provavelmente, e você disse que não existe um grande fracasso, talvez esse seja seu único fracasso, que você se lembre, porque a gente tem uma pergunta que a gente fala... Você tem um fracasso favorito, mas você não tem muitos fracassos. Eu acho que eu ainda vou... Você ainda vai ter? Vou ter, com certeza. A gente vai, sim, com certeza. Eu tenho ainda muita trajetória, mas eu acho que foi um momento da minha trajetória pessoal e profissional que impactou muito, porque naquele momento eu não sabia como lidar. Só que tudo aconteceu do tempo certo, porque eu acredito que semanas depois eu já comecei a ter as trocas ali com o LinkedIn. Então, foi algo que me preparou para esse momento. Porque se não tivesse acontecido, eu ia chegar na conversa. Talvez eu não fosse entender também o que ela fosse falar. Então, até hoje... E eu nunca falei isso abertamente, só para os meus managers ali direto. Eles falam, você fez uma coisa que as pessoas não fazem. E você teve uma cartada ali que te ajudou muito. Genial, é isso aí. Muito bom. Falando nisso, nos últimos 5 anos... Que nova crença, comportamento ou hábito melhorou mais a sua vida? Tem alguns. Talvez um dos meus favoritos é ter uma gestão melhor do meu tempo. Então... E você faz muita coisa. Eu faço muita coisa. Então, acho que tá ali sendo a linha de frente de uma área, de uma empresa do tamanho da que eu trabalho, num mercado tão grande. O Brasil é o terceiro maior mercado. Então... É um desafio muito grande e, ao mesmo tempo, eu gosto desse desafio porque eu sempre me imaginei onde eu estou exatamente hoje. Então, acho que fazer uma gestão melhor do meu tempo, tanto das minhas atividades da minha vida pessoal, para que elas não interferam na minha vida profissional e assim vice-versa. Então, pensando também no que eu faço de lazer, como que eu lido com a minha rotina de que eu fico aqui em São Paulo, mas eu também não fico em São Paulo, eu divido a minha rotina entre aqui e o Nordeste. Então, o tempo que eu tô lá, para mim, eu aproveito muito, porque é extremamente importante para quando eu volto para São Paulo voltar recarregado. Legal. E também uma outra coisa é dizer um pouquinho de não também, porque eu sou da ideia de que quando você tenta abraçar tudo, você no final do dia não acaba abraçando do nada. Então, eu consegui melhor administrar o meu tempo, partindo, dizer não. E não é um não de uma forma rude, é um não de uma forma que eu tô pensando, colocando eu ali como protagonista da minha história e que para ela acontecer eu tenho que estar ali lidando com todas as situações possíveis. E dizer não é super importante. Tanto é que eu vou pular 2 perguntas para te perguntar. Nos últimos 3 anos, o que você ficou craque em dizer não? Nos últimos 3 anos, e eu pego muito da experiência profissional que eu tô tendo agora, reuniões. Porque ali na empresa a gente tem já uma cultura de tentar resolver o máximo possível em uma conversa, em algum aplicativo de mensagem, mas como a gente lida com parceiros externos, então que às vezes vem de uma cultura de muita reunião, de tudo tem que ter um alinhamento para fazer a reunião, então eu aprendi que às vezes muitas vezes não precisa ter um alinhamento para ter uma reunião. E às vezes a reunião nem é tão importante. Então eu aprendi muito a separar ali em bullet points os temas principais que eu posso apoiar aquela pessoa que está me procurando, entender ali um pouco do trabalho dela e como o trabalho dela pode impactar o meu e já tentar resolver tudo ali. Claro que tem casos e casos que faz sentido, mas reuniões assim é algo que eu aprendi a dizer não e
é libertador, porque... Nossa, a agenda fica mais estratégica, Fica mais né? estratégica. Tem dias ainda que eu acabo indo pro escritório, eu tenho, sei lá, 7, 8 slots de reunião, mas é que é um dia que tinha que acontecer aquilo. Ou às vezes eu até prefiro fazer tudo num dia só e depois ter o restante da semana para me organizar de uma melhor maneira. Mas reunião eu fiquei craque em dizer não. Que bom. Então, se Que eu falei bom. não um dia para alguém numa reunião, não foi proposital, mas sim pensando que a gente conseguia lidar ali por e-mail, por mensagem. De um sabe? outro jeito mais eficiente Exato. e eficaz. Quais são as recomendações ruins, embora você seja jovem, já recebeu recomendação Sim. ruim, que você ouve na sua área de jornalismo, na sua área de comunicação? Eu lembro até quando eu fiz a faculdade que eu lembro até desse professor que ele falava que né, sei lá, 10 anos atrás ainda o digital ele estava crescendo, mas não era o centro ali. E ele tinha um diálogo de que a gente tinha que centralizar muito para os tradicionais estilos de jornalismo e que aquilo que talvez seria uma tendência num futuro breve não funcionaria. E eu lembro que desde que eu me entendo ali como alguém que tinha intuito de estudar comunicação, quis estudar jornalismo e depois fui entendendo, crescendo ali, eu queria muito trabalhar numa empresa de tecnologia porque tem ali, acho que não só eu, mas outras pessoas de Gen Z, profissionais mais perto ali entre Gen Z e Millennium, eles têm, porque é uma possibilidade de você ter uma carreira sólida, de você crescer uma carreira fora do país. Então, apesar de eu ter trabalhado já em TV, eu não sentia que era isso a minha aptidão. Então, talvez essa foi um conselho ali, uma recomendação que ele trouxe que eu olhei para aquilo e falei, não, para mim não faz muito sentido, porque as coisas estão acontecendo hoje e vão acontecer daqui a pouco, sabe? Então, acho que tem Sem isso, dúvida. tem também a parte de que... eu já escutei também que você tem que... O trabalho em equipe é extremamente importante, mas que se você não fosse o centro daquilo, as coisas não iam funcionar para você. E eu tenho um propósito totalmente ao contrário, tanto que o meu propósito hoje e o meu trabalho é muito relacionado ao que como ver as outras pessoas estão criando oportunidades profissionais, criando oportunidades econômicas ali para si próprio. Então, eu nunca me coloco no centro que sou a pessoa responsável por isso. Muito pelo contrário, eu sempre gosto de estar por trás e ver como as pessoas estão fazendo esse trabalho e está dando muito certo, sabe? Então, apesar de ser leonino, eu não sou uma pessoa que estou muito ali no protagonismo. Eu sou muito... É que, no fundo, você está ajudando as pessoas a ficar a Exato, brilharem no palco. exato. E isso impactar em mais pessoas. Exato, A questão é que agora você está tendo que dar o passo de ir também para o palco para exato. ser como se fosse um mentor. Sim. Até por causa que você é de uma geração quase metade da minha idade, você é de uma geração que nós, de outras gerações mais antigas, né, com mais vivência, a gente está aprendendo com vocês. Então, é muito bom os modelos, né? Sim. Então, acho que esse palco e bastidor. Exato, tem funcionado bem. E eu tenho descoberto uma coisa muito legal, assim. Então, eu lembro até que minha mãe já foi assistir palestra minha. Ela falou, sabe aquela coisa de mãe, tô orgulhosa, assim. E ela falou assim, e ela viu uma outra que eu falei recentemente no evento para jovens que o LinkedIn patrocinou. Ela falou, meu, é outra pessoa, porque você desenvolveu de uma forma tão grande, tão rápida, que eu vejo você assim em lugares muito grandes. Eu falei, então acho que agora tá rolando esse movimento. Bem, mas mesmo jovem, você também se sente sobrecarregado em algumas horas, ou sem foco. E o que você faz nessas horas? Porque... Tem algumas coisas. Eu sou muito a favor das pausas. Então, independente se eu tô no escritório ou em casa, se eu tô em casa, as minhas pausas são melhores, porque eu vou ali, abraço meu cachorro, pego ele, vamos dar uma volta, Telzinho. Então, isso acaba funcionando bem. Eu ligo alguma coisa para ver. E se eu tô no escritório, eu paro, vou tomar um açaí, vou dar uma volta. Se eu tô no momento do dia lá no próprio escritório mesmo, que eu não tô rendendo e eu vejo que não tá funcionando, eu vou na academia, vou nadar, vou fazer alguma coisa, depois eu volto e as coisas vão continuar funcionando. Isso vendo se a minha agenda tá funcionando para isso. Mas eu sou muito a favor dessas pausas. E eu sou uma pessoa que, qualquer oportunidade, eu tô fora de São Paulo. Então, se eu vejo ali que eu tô num momento extremamente sobrecarregado... Como eu estive esse ano que eu fiz uma cirurgia por conta de um dente do siso e eu fiquei extremamente sobrecarregado, então eu passei um tempo fora de São Paulo também que me ajudou a recarregar e foi extremamente importante para o meu retorno, para as minhas atividades aí. Ai, que bom, que bom. Bem, a próxima pergunta, você tem feito muito com os jovens, Sim. Mas qual conselho você daria para um aluno brilhante ali da faculdade que está prestes a encarar o mundo corporativo de verdade, né? Algo que você fez há 10 anos atrás e ele vai fazer agora.
Olha, eu fiz algumas coisas quando eu estava ingressando ali no corporativo. E acho que algumas coisas que me ajudaram muito é que eu sempre fui muito curioso. Uhum. E eu nunca tive medo de escutar não. Então, eu sempre falava com as pessoas, tentava de alguma forma aprender e tentava ali absorver o máximo possível. E até esse mês eu falei num evento que era para jovens que estavam ingressando na carreira. E eu vi um comportamento que me chamou a atenção porque é extremamente oposto do que eu fazia. Quando a sala estava extremamente cheia e na hora que terminou ninguém fez nenhuma pergunta. Só que quando eu desci do palco, Todo mundo fez. todo mundo fez pergunta, vinha falar comigo. Eu não sei se é timidez, o que que é, o medo de fazer uma pergunta que talvez para ela fosse uma pergunta boba, mas eu falo que não tem pergunta boba. Então, assim. E só um aspas, eu voltei a semana para falar no evento da Casper Libro também, era para jovens ali que já tinham mais um direcionamento, que trabalham com comunicação. E tanto nesse evento quanto para os outros, eu falei assim, que você tem que ser extremamente curioso e você não pode ter medo de dizer não. E você não tem que ter medo de que no meio da sua trajetória você vai mudar e vai recomeçar assim do zero. Então, eu lembro que antes o meu sonho era trabalhar em TV, porque eu era extremamente apaixonado por câmeras, por quem estava ali na frente, queria entender. E depois que eu trabalhei em TV, eu falei, isso não é para mim. Porque Olha. eu quero fazer extremamente coisas opostas. E foi um recomeço, assim, apesar de jovem, que me deu um gás, assim. Falei, não, tá tudo certo, eu vou me qualificar e vou recomeçar, assim, entre aspas, para chegar onde que eu imagino que eu posso chegar, mesmo que há 21 anos eu não tinha ideia de onde eu poderia chegar. Mas eu acho que é não ser tímido, seja curioso, pergunte, se conecte também. Não tenha receio de mandar uma mensagem ali no LinkedIn para uma pessoa que você admira o trabalho, porque às vezes você acha que a pessoa estará extremamente atolada de trabalho e muitas vezes ela pode estar, mas receber uma mensagem de você falando, eu admiro o seu trabalho, se você tiver 5 minutos para ter uma troca comigo. Eu recebo muito dessas mensagens e a maioria delas eu falo assim, eu me vejo nessas pessoas, porque muitas vezes eu fiz isso, recebi muitos nãos, mas recebi também sims que abriram portas, inclusive a que eu tô hoje. Que excelente, muito bom. Não, mas eu né, como executiva de RH, muitas vezes quando recebia, né, os trainees, os estagiários, eu sempre falava, gente, aproveita a licença poética de estar começando e faça todas as perguntas. Sim. Igual você, não existe pergunta burra, Exato. Não existe pergunta boba, não existe. Aproveite e faça todas as perguntas, Sim. porque as perguntas é que vão nos levar adiante. A gente tem que saber fazer perguntas. Exato. E não dar respostas. Exatamente. Então, se você está assistindo de casa, for um jovem que está começando na carreira, não tenha medo, não seja tímido, pergunte, porque... E não perca a chance de... quando você tiver com o LG, fazer a sua pergunta para o público todo poder, inclusive, se beneficiar. Exato, né? Porque ali, às vezes, a sua pergunta é a pergunta que todas as pessoas queriam fazer, ou a maioria delas. E nem todas vão poder, depois de você descer do palco, poder fazer, porque o tempo é restrito. Então, por favor, contribua não só com você, com os outros. E ajuda ali que o evento tem um engajamento maior, né? Então, com certeza. Até porque quando um começa, vixe Maria. Vai embora. Agora, uma pergunta interessante, eu gosto dela. Qual compra de R$200 ou menos teve impacto mais positivo na sua vida nos últimos 6 meses? Tem duas. Olha, que bom! Quando o Johnny me mandou, eu selecionei elas. A primeira é... Não só porque eu sou jornalista, mas eu gosto muito de escrita. Então, eu tenho ali a minha agenda virtual que eu me organizo muito, então depois de tomar meu café, começar meu dia, eu vejo ali como que vai ser ele e o restante da semana. Ajuda muito, mas nada como um papelzinho ali e uma caneta. Então eu comprei um planner para organizar ali como que tá sendo meu trimestre, o que eu tenho que fazer no próximo trimestre, quais são as tarefas, o que eu tenho de trabalho da pós para fazer, como que eu tô ali no aprendizado do francês. Então eu coloquei tudo ali, porque ali é um misto da minha rotina pessoal com a minha rotina profissional. E quando eu abro a minha agenda, geralmente é só os compromissos do trabalho. Teve esse e teve também, eu assino um aplicativo de mobilidade que ele me ajuda a ter um sono melhor. Então, é um aplicativo que eu uso todos os dias, 25 minutos de mobilidade antes de dormir. E o meu sono é outra coisa. Então, eu uso ele por conta do treino também. Por favor, pode dizer o nome. Ele chama GoWod, G-O-W-O-D. É um aplicativo muito bom. Você paga, acho que R$30 por mês, assina ali na sua loja virtual ali do seu celular.
E todos os dias eu coloco todos os dias não. Eu coloco ali no dia, por exemplo, eu vou dormir tal hora. Então ele me dá um protocolo que se eu fizer até tal hora, os exercícios ali, eles vão ter uma combinação para que meu sono seja melhor. Adorei. Então, vou ver isso hoje. Tem me ajudado, tem me ajudado. Então, acho Adoro que foi dormir bem. Foi R$30 bem pago por mês ali. Não, e saiba de que depois, quando a idade avançar, a mobilidade é a salvação. Exato. Senão a gente fica com dor em todo lugar. Exato. Muito bom. Você tem o hábito de presentear com livros alguém? Eu não tenho esse hábito frequente, mas eu dei um livro recente para minha mãe, que inclusive eu já tinha ele em casa, não lembrava, e aí eu fui falar num evento recentemente e o autor desse livro estava lá e a gente já se falava ali pelo LinkedIn. Ele falou, você que é o Luiz, tal, pipipi. E ele falou, eu tenho meu livro, e eu não lembrava que eu já tinha, ele me deu. E é um livro chamado Seja Egoísta, do Luciano Santos. É Seja Egoísta com a Sua Carreira. E ele traz ali um beabá de como você olhar para si próprio, em primeiro lugar, pode fazer com que você seja o protagonista. De fato. De fato. E que é importante várias coisas, construção de conexão, aprendizado contínuo. Então, eu falei para minha mãe, olha, acho que para você vai funcionar. Então, leia e depois me conte o que você achou. Que fantástico, adorei. Muito bom. Então, esse é um livro que você presenteou. Presenteei. Você acredita que a gente vai para a última pergunta? Já? Já. Gente, passou muito rápido. É muito rápido. Se você tivesse um baita outdoor seu, no lugar que você deseja, na estrada maravilhosa, lá do Nordeste, onde você quiser, qual frase você estamparia neste outdoor? Pior que eu tinha escrito ela no meu celular e eu não tô lembrado agora. Mas era uma coisa muito relacionada ao protagonismo da sua carreira, que faça do seu caminho, o seu caminho, algo assim. Não vou lembrar agora, mas eu tinha escrito bonitinho. Mas você vai mandar escrito bonitinho eu vou mandar, pra gente estampar no seu outdoor. Por favor. E era muito dessa questão de você ser realmente o protagonista da sua história. E uma coisa que eu tenho falado cada vez mais, que eu tenho me mostrado mais também. E uma coisa é você ali estar à frente de uma marca, ser ali à frente de liderança ou estar ali sendo o porta-voz de uma empresa, mas é legal também que as pessoas conheçam quem é você ali por trás do crachá também, sabe? Então, por isso eu tô querendo mostrar cada vez mais, mostrar também como o meu o meu trabalho impacta a vida de outras pessoas, mostrar também para os colegas jornalistas também que o que a gente tem feito não só ali no trabalho, mas o trabalho que a gente faz fora, seja de uma empresa de tecnologia, de uma redação de uma agência, ele impacta diversas pessoas. Então, eu tenho tentado aí deixar com que agora, do alto, voltando para a história do alto dos meus 29 anos, eu seja o protagonista da minha história, tendo em vista hoje que eu tenho mais direção para onde eu quero seguir, sabe? Então, era uma frase muito relacionada à faça do seu caminho, o seu caminho, porque é isso que eu tô fazendo e não sei para onde vai me levar, mas acredito que, de alguma forma, ele tá impactando a vida de outras pessoas e sabendo disso, eu já fico extremamente feliz. E acho que tem muito do que você está vivendo nesse momento, tem muito da equação da confiança. Sim. Porque você é uma pessoa que tem credibilidade, sabe o que fala, né? Como jornalista, tem profundidade. Você é crível, confiável, no sentido de que o que você diz, você entrega, né? Você tem interesse genuíno na comunidade, né? Como gerente de comunidades. E a única parte da equação da confiança que talvez agora você está trabalhando melhor é a abertura. Sim. As pessoas estão conhecendo o LG de uma forma mais ampla. E isso completa totalmente a equação da confiança, né? O nível de confiança que já era muito elevado, agora ele vai se tornar imbatível, né? Eu trabalho... A terapia ajuda para isso também, mas... ajuda. Todos precisamos. Todos precisamos. E tem sido muito massa, tem sido um movimento muito legal. Inclusive, lá atrás, no começo do ano, quem me incentivou muito a fazer isso foi meu namorado. Ele falou, não, você tem que se mostrar mais, porque... Eu antes, quando eu olhava o seu perfil de outra rede social, parecia ser outra pessoa. E conversando com você, vendo o que você faz no seu trabalho, é uma pessoa extremamente... Eu falava que antes era o Luiz, ali do LinkedIn, e o Gustavo, do lifestyle que eu tenho fora de atleta, de viajar. E eu consegui juntar as duas coisas, porque as pessoas estão vendo que eu sou... Somos um, eu sou o LG, e que tem sido legal. Então, eu tenho gostado de me mostrar mais. Então, quem gosta e tá gostando aí do que eu tô fazendo, é só continuar acompanhando por ali. Excelente. Muito obrigada por bater o ponto com a gente. Valeu. Até a próxima. Valeu. Tchau, até. Tchau.